Fala, seus mal diagramados. Agora que a gente sabe que o coronavírus pode sim matar muita, mas muita gente e vai independer de classe social, obviamente que a classe mais empobrecida com certeza será a mais atingida, como sempre em toda a desgraça que existe no mundo, né? Mas tem aí uns ricos que apoiaram o Bolsonaro, um pessoal poderoso, que agora tá desembarcando do barco como se ele tivesse traído essas pessoas. Mas aí a gente lembra mais ou menos como que foi o histórico do Bolsonaro durante toda a vida dele e se pergunta, será que esse argumento faz algum sentido? Não faz sentido, né, gente? Pelo amor de Deus, quando a gente vê governador, deputado federal, vereador, prefeito, celebridade dizendo, nossa, mas como o Bolsonaro pode agir assim? Eu não esperava isso dele. Nossa, me surpreendeu negativamente. Eu queria que a gente tivesse um líder, uma pessoa serena neste momento. A gente vai recapitulando a vida do cara e percebe que em nenhum momento ele sinalizou que seria essa pessoa. Pois veremos aqui o histórico do Jair Bolsonaro na vida inteira. Em 1970 e poucos, o cara planejou um ataque contra uma adutora, um ataque aí que era na verdade um terrorismo, sendo ele um oficial do exército, um tenente na época. Depois o cara acabou sendo expulso da corporação e depois o que ele fez? Ele virou chacota em programa do professor Raimundo. Teve uma moto roubada e depois a pessoa que roubou desapareceu e ele não teve nenhum receio de dizer isso, passou todo o resto dos anos 90, 2000 e 2010 sendo aquele convidado polêmico e preconceituoso de programas super gabaritados, né? Tipo João Kleber, CQC, Super Pop. A gente já até cansou de dizer isso por aqui, mas é que agora esse tipo de posicionamento vindo de Ronaldo Caiado, João Dória, o Wilson Witzel, Ratinho Júnior é de um oportunismo absurdo. Por que essas pessoas estão agindo assim? É fácil de entender. Não é que do dia pra noite, pessoas que sempre concordaram com a agenda neoliberal do Paulo Guedes, que sempre concordaram relativamente com a agenda de costumes da Damares, que concordavam quase com toda a agenda ambiental da Tereza Cristina e do Ricardo Salles, ficou melhor, virou comunista, virou Karl Marx reencarnado? Não, os caras não viraram. Simplesmente eles têm um senso de autopreservação muito maior que o do Bolsonaro, que é um kamikaze, né? E um kamikaze não se importa com o que vai acontecer no próximo dia, na próxima hora, porque o Bolsonaro já deu demonstrações aí que, em consequência, é o que destina todas as ações que ele toma na vida. Mais um rojão de Bolsonaro. Estamos Então, quando a gente vai analisar e comparar com o Wilson Witzel, com o João Dória, com o Ronaldo Caiado, que são liberais também, eles ao menos estão com pelo menos um pé e meio no chão, enquanto o Bolsonaro está completamente no mundo da lua, assim como o Carluxo. Aí eu me pergunto, em que momento esse personagem na nossa política, que parecia na verdade um personagem de Hermes e Renato, um cara aí comparado a Toninho do Diabo, a Henri Cristo, só que muito menos engraçado, deu a entender de que assumiria, sentaria na cadeira e se adequaria ao cargo mais importante do Brasil entre os poderes. Em nenhum momento, mas as pessoas fingiram que acreditaram. Era aquele velho papo que rolou durante 2018 inteiro. Não, qualquer coisa é melhor que o PT. E aí os caras votaram no quê? No qualquer coisa. E não tem desculpa, sabe? Porque não foi tipo, não, no primeiro turno ele ficou quase empatado com uma outra alternativa da direita que era mais equilibrada, mais democrática. Não teve nada disso. A gente teve no primeiro turno o quê? Ele ganhando o primeiro turno e tendo em segundo e terceiro lugares candidatos da esquerda, não da direita. Depois vem uma pessoa da direita lá atrás, que é o Alckmin, com 4% de votos.
nenhum momento o pessoal que vota na direita cogitou em votar em outro candidato. Então não me vem com esse papo de, não, a gente queria, na verdade, era o Amoedo, mas aí o Amoedo não tinha chance de ganhar, a gente votou no Bolsonaro, né? Como se o Amoedo também, né, gente? Pelo amor de Deus, Amoedo é só um Bolsonaro que sabe comer de garfo e faca, já dissemos aqui, e que teve a oportunidade de estudar e ter orientação para não externar tudo que ele pensa. Então, assim como o Paulo Guedes, ele fica naquelas, não posso dizer, né, que eu não gosto de pobre, mas a gente pode fazer umas políticas aqui que vão prejudicar os pobres, mas a gente fica falando, não, é pro bem do país, é pro bem da economia, se a gente não cortar, fica difícil, se a gente não fizer sacrifício, fica difícil. É legal porque eles falam dessa questão do sacrifício, só que o sacrifício para um liberal é sempre na conta de quem é mais pobre, nunca é na conta de quem é mais rico. Você já viu algum momento João Amoedo, Paulo Guedes, João Dória, o próprio Bolsonaro falarem sobre taxação de grandes fortunas? Eles não falam, em nenhum momento eles falam isso, em nenhum momento eles cogitam isso porque eles estão defendendo e advogando em causa própria. E sempre quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, que é algo que está até sendo debatido nesse momento aí de crise, de pandemia no Brasil, as pessoas acham que estão falando com elas. Não, isso é um absurdo, eu trabalhei todos esses anos para ter o que eu tenho e agora eu vou ter que dividir com os mais pobres. Veja bem, caro dono de apartamento gourmet, caro dono de SUV, caro dono de barbearia, caro dono de hamburgueria, não é com você que a gente está falando, seu pobretão. Você é um fudido que, se ficar fechado nos próximos 3 meses, eu sempre disse isso aqui, faça o teste. Fique sem ganhar dinheiro 3 meses. Se você conseguir se virar e não parar embaixo da ponte, você realmente aí pode ter uma saúde financeira muito boa. Do contrário, você é só mais um fudido. E esses caras aí que ficam se colocando ali como se fossem os mais ricos do mundo, na verdade não podem se dar a esse prazer de simplesmente abandonar os empregos e os negócios deles, porque eles não têm como manter, eles não têm renda para isso. Talvez isso faça eles entender onde estão, talvez não. O mais possível é que eles não entendam mesmo assim. E aí a gente sempre ouve falar também, não, mas é que pobre não sabe economizar, é por isso que não tem nada, numa hora de crise o pobre tem que saber economizar. Então, pelo jeito, os ricos também não sabem, porque eles falam que se ficarem 3 meses, 4 meses sem trabalhar, ou trabalhando aí parcialmente, eles vão quebrar também. Então vocês também não guardaram grana, né, pelo jeito. E é com isso que a gente tem que lidar aí com Caiado, João Dória, Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, toda essa escória que apoiou Jair Bolsonaro, agora se colocando como parte integrante de pessoas que o odeiam. E não é bem verdade, a gente sabe que essas pessoas apoiaram Jair Bolsonaro por 3 motivos e são só esses só, tá? Oportunismo, analfabetismo político ou, claro, a pessoa se identificava com o bolsonarismo, como é o caso, por exemplo, de gente tipo o Wilson Witzel, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ronaldo Caiado foi oportunista porque usou a fama do presidente que ganharia a eleição para vencer também no Goiás, e teve gente que era analfabeta política e é até hoje, como o Kim Kataguiri, como a Joyce Hasselman, que foi um pouco oportunista também, porque já tinha plagiado geral e não tinha mais espaço na mídia, então ela foi pro refúgio dos fracassados na própria profissão, que é a política, que também atraiu aí Alexandre Frota e tantas outras pessoas que já não tem mais espaço na área de atuação original. Mas não é só a galera que está ali no parlamento, no Congresso, que apoiou o bolsonarismo por esses motivos. A gente teve muita gente na nossa família, amigos e tudo mais, que apoiaram, e até hoje a gente fica naquelas, porra, eu achava esse cara legal, esse cara parecia bacana, razoável, e ele apoiou um projeto genocida, liberal como esse. Como é que a gente chegou até aqui? Onde é que a gente errou? É aquele papo, né, gente? A gente sabe que é totalmente compreensível a pessoa não gostar do PT. Tá tudo bem, tá valendo, irmão. É tipo você não gostar de feijão com coentro. Não tem problema. Agora, você, por não gostar de feijão com coentro, você não vai temperar o feijão com merda. E é mais ou menos isso que fizeram ao trocar o PT pelo Bolsonaro, e tá aí o que a gente tá colhendo. E nesse caso específico da pandemia, tem muita gente que está concordando com ele e não é grande empresário, não é funcionário com alto cargo, não é gente que manda no país. É gente como nós, trabalhadores, que ganha pouco, que tem aí que não parar, mas fazendo um home office em casa para evitar o contágio e também a transmissão do coronavírus.
Essas pessoas, elas têm um outro problema. E é difícil de julgar, porque tem muita gente desesperada, na verdade. Tem muita gente desesperada. Por isso que às vezes, quando se fala de quarentena e se fala de privilégio, que na verdade deveria ser um direito, é exatamente sobre essas pessoas que se fala. Porque um cara desse vendo a gente falando, não galera, vamos manter a calma e ficar em casa, parece que na verdade a gente tá pedindo pro pessoal ir numa festa do Amaury Júnior regada a caviar e champanhe. Para eles é tão luxuoso o que a gente pode nos dar e nos conceder que não faz o menor sentido. Então, essa galera continua aí seguindo as regras do Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro vai continuar batendo essa tecla porque sabe que convence essa galera um pouco mais desesperada, como vimos ali no cercadinho que o Jair Bolsonaro mantém o seu gado, um povo que era realmente da classe trabalhadora. Você tinha lá a tiazona com colorama loiro berrante, você tinha ali o cara Anel Pentex citando um versículo aleatório para comprovar algum absurdo, e você tinha a claque de sempre, que é muito variada e muito representativa do que é o bolsonarismo. O bolsonarismo, como muitos acreditam, não dialoga só com o pessoal mais radicalizado, tá dialogando com essas pessoas também, essas pessoas que também se reconhecem no cara e que não é só a questão de um oportunismo de um Dória ou a questão também do analfabetismo político de um Kim Kataguiri. É isso aí, galera. Se você quiser continuar aí vendo análises, vídeos e também a gente fazendo aquelas reações de coisas engraçadas e bizarras que acontecem neste governo, a gente tem aqui nosso Apoia-se, temos também nosso Seja Membro e você pode seguir a gente no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Também, ó, se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa as notificações. Além disso, estamos aí participando de uma campanha de influencers digitais que tentam aí fazer com que o governo seja convencido a dar uma renda mínima para todo mundo, ou a gente também levante essa grana para entregar para quem não pode trabalhar nesse período, não deve e também não tem como se manter. Para todo mundo ainda que não entendeu que esses governadores não viraram gente boa da noite pro dia, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.